Boa noite, querida igreja. A graça e a paz do Senhor abençoe seu coração, seu lar. Boa noite aos irmãos do conselho também, a nossa equipe de louvor, e aos nossos queridos irmãos que estão em casa, participando deste culto, cultuando a Deus nos seus lares. Nós hoje vamos encerrar a nossa série bíblica sobre o livro, ou baseada no livro do profeta Abacuque. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, em Abacuque, capítulo de número 3, versos 16 até 19, também vamos projetar aqui, se você não tiver acesso ao texto bíblico. Abacuque, capítulo 3, verso 16 até o verso de número 19. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos: ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Pai amado, nosso Deus, nos colocamos, ó Deus, com muita humildade, dependência do Senhor neste momento de reflexão bíblica, Senhor, de exposição da Tua Palavra, pois sabemos o quanto nós somos dependentes da atuação do Senhor neste exato momento nos nossos corações. Cremos que o Senhor está presente aqui, Senhor, sentimos isso, e é isso que dá sentido e propósito a este ajuntamento, Senhor. Por isso, com esta presença entre nós, que o Senhor fale aos nossos corações, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 2020 caminha para o final. Qual é a sua expectativa pessoal para os próximos meses? Para o ano que vem? Como é que está o seu coração aí? Como é que está os seus... Qual a leitura que você faz? Quais são os seus prognósticos aí para o que nós temos pela frente? Eu acho que a maioria de nós aqui tem uma grande interrogação na mente, não é verdade? Sabe lá o que virá pela frente. Uma incógnita está aí nos nossos corações. Quem pode dizer se o futuro agora próximo vai ser um futuro de tranquilidade, de saúde, de normalidade? Nenhum de nós sabe exatamente o que vem pela frente, até quando nós vamos ter que usar essas máscaras incômodas, né? Tão desagradáveis em momentos como esse daqui. O profeta Abacuque, ele passou por um momento aflitivo também, um momento angustiante, de expectativa, porque houve um momento em que ele não sabia exatamente o que viria a acontecer no futuro próximo. Ele sabia que as coisas estavam completamente fora de lugar na nação de Israel, e ele então ora a Deus, lamenta essa situação diante de Deus, e quando Deus finalmente o responde, agora ele já sabe o que vai acontecer. Se ele já estava incomodado, inquieto, agora ele ficou perplexo. Ele ficou realmente desestabilizado com aquilo que ele ouviu. Nesse sentido, a ignorância de Abacuque era uma bênção, porque quando ele venceu a ignorância, ele foi tomado de sentimentos muito preocupantes. Veja como que ele descreve os sentimentos dele, o corpo e a alma dele foram abalados com aquilo que Deus falou para ele. No verso 16, pode ir projetando à medida que eu mencionar, ouviu e o meu íntimo se comoveu. Ele estava abalado emocionalmente. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete.
Ele ouviu então a resposta de Deus, a voz de Deus, e isso desestabilizou a ele, porque Deus falou, como se Deus falasse assim para ele: olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, qual que você quer primeiro? A notícia ruim é a seguinte: eles vão entrar aqui mesmo, eles vão arrasar com tudo. Israel nunca mais vai ser o que ele era, e desde esse dia aqui, meus irmãos, nunca mais a nação de Israel foi o que ela tinha sido naquela época, até hoje, até os dias de hoje. Hoje eles têm que compartilhar a terra prometida com outros povos, não era assim neste momento aqui. E Deus falou: mas tem uma notícia boa também, depois que eles fizerem o serviço deles, como a minha vara corretiva sobre a nação de Israel, aí eu vou corrigi-los. E isso aconteceu 50 anos depois. Eles entraram, arrasaram com Jerusalém por volta do ano 586 a.C., e quando foi o ano 539 a.C., portanto quase 50 anos depois, os caldeus chegaram. E aí foi a vez de dos sucessores de Nabucodonosor, o reino da Babilônia, experimentar aquilo que eles tinham feito com a nação de Israel. Ele sabia então que ia ter que esperar esse dia da angústia sobre os caldeus ou os babilônicos, até que finalmente Israel pudesse voltar para casa e que finalmente o Messias pudesse também chegar. Só que ele não tinha a noção da distância entre um evento e outro, quanto seria, porque a nação de Israel sempre esperou pelo Messias. E nós estamos hoje terminando então esse livro, meus irmãos, e a grande lição que tem que ficar para nós nesse ano de pandemia de 2020, depois de nós termos estudado a carta de Filipenses, agora o livro de Abacuque, é que aquele que tem fé em Deus, não num Deus genérico, mas no Deus da Bíblia, revelado na Bíblia Sagrada, e aquele que tem com ele uma aliança por meio de Jesus Cristo, essa pessoa tem condições. Este crente verdadeiro tem condições de lidar com a adversidade de uma maneira diferente. Não está sendo fácil lidar com a adversidade dessa pandemia. Não está. Não está. Cada um pensa de um jeito ou de outro, mas para ninguém está sendo fácil essa situação. Está sendo um ótimo laboratório para todos nós. E a partir, para sermos ensinados a buscar no nosso relacionamento com Deus, a resiliência, a força, a sabedoria, para nós lidarmos com esses dias difíceis. E isso extrapolando então para além da questão da pandemia, para todas as pressões e dificuldades que nós tivemos que enfrentar na vida. Tem que ser assim, meus irmãos. Nós temos que entender e compreender que vale a pena, vale a pena experimentar e ver a diferença que Deus, o Deus da aliança, faz em tempos difíceis na vida do crente. Vamos considerar no texto aqui então algumas bênçãos da aliança. A primeira delas que nós gostaríamos de destacar, ela está um pouco mais adiante, no verso de número 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Uma das bênçãos da aliança que nós temos com Deus é que Jesus Cristo nos salva da morte. Quando ele fala aqui de salvação, era nisso que ele pensava. Ele pretendia, ele esperava se de alguma forma escapar da morte que viria sobre ele e sobre a nação quando os babilônicos finalmente chegassem. Ele diz então: Deus é o Deus da minha salvação, Deus me salva da morte. Meus queridos, a certeza da salvação é uma grande bênção na vida do crente. Tem gente que acha que a certeza da salvação é uma atitude arrogante. Quem pode dizer se é salvo ou se não é salvo? Mas seria arrogante se nós estivéssemos baseando a nossa segurança e a nossa certeza no nosso merecimento, na nossa capacidade. Mas aquele que tem verdadeira e genuína certeza de salvação tem essa certeza por causa dos méritos de Jesus Cristo, não por causa dos seus méritos pessoais, por causa da palavra e das promessas de Deus, nas quais nós devemos colocar toda a nossa confiança. Então, não buscar a certeza de salvação, ao invés de um ato de humildade, é um ato de falta de fé e de confiança na palavra de Deus.
E quem tem segurança da sua salvação, segurança de ser uma nova criatura, de já ter sido perdoado os seus pecados, de ser acolhido e aceito pelo amor de Deus, ou no amor de Deus, essa pessoa tem uma outra atitude em relação à vida e aos problemas que a vida traz para nós. A nossa confissão de fé, ela fala de uma maneira, tem um capítulo dela que é da certeza da salvação. Trata desse tema. Você não vai encontrar isso numa confissão de fé de nenhuma outra denominação religiosa, de nenhuma outra religião, a não ser a fé reformada. Vai ensinar sobre certeza de salvação. Todas as outras religiões, inclusive nossos irmãos em Cristo evangélicos, que não são reformados, presbiterianos, calvinistas, como você quiser identificar, creem que a salvação pode ser perdida, ou que ela jamais pode ser alcançada, a não ser por grande esforço no caso das religiões, ou então você sim recebe pela graça e pela fé em Cristo, mas para você ficar até o fim, aí são outros 500, vai ter que ralar muito, você vai ter que fazer a sua parte, tem que fazer por onde, senão você perde a salvação. Na nossa confissão de fé, você vai encontrar outra coisa diferente. Ela fala do que acontece quando a nossa certeza e segurança é abalada. E o que Deus faz para que a gente não perdendo a salvação, não chegue a uma situação lamentável. Por diversos modos, os crentes podem ter a sua segurança da salvação abalada, diminuída e interrompida até, negligenciando a conservação dela por causa de um pecado, de provações, de tentações. Contudo, os crentes nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus, da vida e da fé. A certeza da salvação no tempo certo, para quem ficou meio balançado, poderá ser restaurada. E eles são, os crentes, suportados pela graça de Deus, para não caírem no desespero absoluto. Seria um desespero absoluto se o crente pudesse perder a salvação. E não pode, porque não depende da gente, nem ser salvo e nem continuar salvo até o fim. É sempre pela graça de Deus, no começo, no meio e no fim. O nosso papel depois de salvos é agir no milagre que Deus está fazendo para conservar a nossa fé. Isso não é um ensino que incentiva a negligência espiritual, pelo contrário, te dá tranquilidade e confiança de saber que a graça de Deus vai estar sempre suportando você e ajudando você. Por isso, Abacuque podia dizer, embora Cristo não tivesse vindo, mas a mesma fé que nos salva, olhando para trás, para o Messias que veio, salvava os crentes do Antigo Testamento, que olhando para frente, esperavam a vinda deste mesmo Messias que nos salvou, a nós hoje e a eles no passado. Abacuque então diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa é uma das bênçãos da aliança, das mais preciosas que o crente em Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo, pode ter na sua vida. E o Senhor nos salva de várias coisas. Numa ordem crescente, nós poderíamos dizer que o Senhor nos salva dos nossos inimigos, das potestades. Sabe lá o que o diabo faria, os demônios fariam comigo e com você, se nós não tivéssemos a marca do Espírito Santo em nós. O Senhor nos salva dos homens maus, mulheres más, pessoas malignas que querem fazer o mal ao povo de Deus. O Senhor nos salva de nós mesmos, da maldade que há em nosso coração. Mas o Senhor nos salva principalmente da ira dele mesmo, da ira deste Deus de amor e de justiça, que deveria nos punir, que deveria nos condenar, e Ele nos salva por meio do seu Filho Jesus Cristo. Paulo refletiu essa ideia quando ele disse: o Senhor Jesus me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Por isso nós cantamos há pouco: nada nos assustará com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Lutero, no hino Castelo Forte, considerada a Marselhesa da Reforma Protestante. Essa é a diferença, meus irmãos, que o Deus da aliança faz na vida daquele que crê.
Ele nos dá salvação por meio de Jesus Cristo. Você está seguro da sua salvação por meio de Cristo? Qual é a base da sua segurança? Talvez você possa dizer, eu não tenho a menor segurança disso. Então, busque essa segurança na palavra de Deus. A igreja existe para ajudar as pessoas a adquirirem essa segurança, por meio da palavra de Deus. Busque essa segurança. E se você já tem essa segurança, qual é a sua base para você afirmar isso? Não basta você apenas conhecer o Evangelho, conhecer a verdade, ser um crente, ser um presbiteriano. Para você ter certeza e segurança da sua salvação, você precisa ter nascido de novo e dar evidência disso. Também não adianta dizer que acha que é nascido de novo, que acha que é salvo, e a vida e os frutos não condizem com isso. Os frutos mostram que tipo de árvore nós somos. Louvado seja Deus pela segurança da nossa salvação. É o que Cristo nos dá como bênção da aliança. Uma outra bênção que nós encontramos da aliança com Deus é que Jesus Cristo enche de alegria a nossa vida. Gente, esse tema, nos anos 60, os presbiterianos ficaram muito preocupados com o movimento neopentecostal nos anos 60, querendo renovar as igrejas reformadas tradicionais. Quem é mais velho aqui, estava na IPB, viveu esse momento. E houve então uma puxada de freio de mão muito grande da liderança presbiteriana para que o emocionalismo não entrasse na igreja. Lembram disso? A preocupação que a gente tinha com o emocionalismo dentro da igreja. Só que aí nós perdemos um legado muito importante da nossa tradição reformada, puritana. Não que nós deveríamos ter acolhido esse emocionalismo desprovido de base bíblica, mas Jonathan Edwards, um grande avivalista, ele dizia: se o que você aprende na palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, não te sensibiliza, você não entendeu nada. As verdades de Deus, do amor de Deus, do plano de Deus para a nossa vida, do cuidado de Deus conosco, devem nos sensibilizar e nos impulsionar a uma paixão pelo nosso Deus, pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos enche de alegria. 2020 na nossa igreja tem sido, mais um mês aí, o ano da celebração, o ano da alegria. Bom, não teve celebração, gente? Mas a alegria não faltou. Faltou, irmãos? Não teve festa, mas a alegria não faltou. Está lá direto o ano todo, todos os domingos, em todas as nossas lives e tudo que nós fizemos na IPN Online, essa imagem e esta mensagem. Alegrai-vos, porque Jesus é a nossa maior alegria. É essa alegria que não faltou. Não quer dizer que não tenha faltado apreensão, doença, morte, luto. Mas a alegria que a palavra de Deus fala é aquela que Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É desta alegria. Ou o que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou o que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o povo estrangeiro, o invasor está chegando, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A fé verdadeira, meus irmãos, aprende a expressar muitos todavias, ainda que. Reverendo Hernandes, tratando dessa passagem, e eu estou citando livremente aquilo que ele falou: ainda que não haja provisão, todavia Abacuque confia no provedor. Ainda que os recursos da terra possam falhar, todavia Deus jamais falhará. Ainda que, todavia. É assim que a fé do crente, que foi redescoberta pelos reformadores nesse livro, no livro do profeta, no capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Somos salvos pela fé, perdoados pela fé e aprendemos a enfrentar as lutas da vida também pela fé e não pelas circunstâncias. Em todas as circunstâncias, sejam de perdas ou de sofrimentos que passamos nesse ano, que passaremos na nossa vida, não nos faltará o amor de Deus. E daí vem a alegria do nosso coração. Ela não é circunstancial,
ela é firmemente alicerçada no nosso relacionamento com Deus. Nada mais pode explicar como uma pessoa pode estar feliz e contente quando enfrenta as calamidades que Abacuque teve que experimentar, a não ser a graça soberana de Deus. Um estudioso da Bíblia afirmou isso, nós podemos concordar totalmente. Você tem experimentado desta alegria de viver com Cristo? Como você está lidando com esse ano difícil? Você está estável, está sereno, está progredindo espiritualmente, ou você está sucumbindo, está sendo derrotado, está se abatendo, você está pior do que estava em fevereiro ou março? Aquele que tem uma fé verdadeira no Senhor Jesus e um relacionamento vivo com Ele, um relacionamento vibrante com o Senhor Jesus, tem como encontrar serenidade, estabilidade e alegria de viver. E para a gente finalizar, meus irmãos, aqui também nós temos uma última bênção que nós encontramos também no verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Jesus nos fortalece na nossa caminhada. Que bênção, meus irmãos. Talvez a gente está tão acostumado com essa força que Ele nos dá, que a gente não percebe o valor e a importância disso. Ai de mim, ai de você, se nós não tivéssemos Cristo na nossa vida, uma aliança com Deus, e nós enxergássemos tudo obscurecido, fôssemos presa dos nossos próprios pecados, da maldade de Satanás, sem paz com Deus. Seria uma experiência aterradora viver assim, e é como a maioria das pessoas vive. Infelizmente, para isso tentam anestesiar todo esse quadro caótico existencial com uma série de anestésicos químicos e outros tantos artificiais. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele nos fortalece na nossa caminhada. E é interessante aqui que a corça, ela é citada como sendo uma referência, uma metáfora da maneira como Deus nos conduz no meio das provações. Ele diz que Ele faz os meus pés como os da corça. A gente não tem experiência nem vivência nenhuma com esse animal, né? Ainda mais nós urbanos como somos. Mas uma característica da corça, você encontra inclusive isso no Salmo 18, versos 32 e 33, é que ela caminha com ligeireza por terrenos pedregosos, com capacidade de se locomover em grandes alturas, em morros, em montanhas íngremes, sem perder a classe, sem machucar, sem nenhum sofrimento. É uma característica desse animal. E Israel está para passar pelo vale. E o Senhor disse, o Abacuque está declarando a sua fé nesse louvor a Deus. Ele sabia que o Senhor faria com que ele saísse daquele vale e chegasse até as alturas de um tempo novo, de um tempo vitorioso que Deus aguardaria para ele. E me faz andar altaneiramente. A ideia aqui é aquela corrida olímpica depois da vitória. A maneira como Deus estava para agir na vida do povo dele futuramente. Veja então a diferença, meus irmãos, do começo, quando ele diz que ele ficou com os joelhos bambos, com os lábios trêmulos, estupefato com o que Deus ia fazer, mas quando ele entrou na presença de Deus, em louvores a Deus, ele agora está dizendo que os joelhos não estão mais trôpegos, mas que ele vai andar como a corça, agilmente, no campo da batalha, vai vencer e vai caminhar de maneira vitoriosa na presença de Deus. João Calvino, ele escreveu em 1559, então já tem quase 500 anos, um texto sobre a serenidade na adversidade. E olha que interessante o que ele diz: não podemos permanecer firmes nas adversidades, a não ser que vivamos contentes só com Deus e seu favor, persuadidos de que seu favor paternal é suficiente para nossa perfeita segurança, quando a fome oprime, a espada ameaça, ou qualquer outra dolorosa calamidade venha sobre nós. É impossível nós atravessarmos esse ano, as lutas desse ano e do próximo, as dificuldades da vida, a não ser, meus queridos, que Jesus seja de fato a nossa maior alegria, que a graça e o favor de Deus sejam o nosso maior tesouro, e que o nosso coração não esteja apoiado em nenhuma outra coisa ou pessoa deste mundo. E todas essas bênçãos, meus irmãos,
só nos são acessíveis. Essas bênçãos do tesouro sem fundo do nosso Deus e Pai, só nos são acessíveis por meio de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o mediador das bênçãos da aliança para nós, entre essas a que nós estamos citando aqui. Nesses dias críticos que temos vivido, você tem encontrado força para viver? Você é capaz de crer nisso mesmo, que basta Deus na sua vida, não Deus de uma maneira genérica, mas um Deus em aliança com você, por meio do Filho dele. Eu convido você a crer nisso, a experimentar isso e a renovar essa sua experiência a cada dia, nos tempos em que nós estamos vivendo. Não deixe que a apatia nem a ansiedade tome conta do seu coração. Finalizando, meus irmãos, nós vimos então nesse livro 3 capítulos, todos eles, o profeta falando com Deus, o profeta orando a Deus. Ele parte num primeiro momento da perplexidade com que ele viu com o seu povo, toda a maldade que estava em Israel. Depois da perplexidade com esse momento, ele fica aterrorizado quando ele ouve falar, Deus diz a ele qual vai ser o tratamento divino, e quando ele se coloca na presença de Deus, submisso ao governo de Deus, o coração dele é tomado de paz e de adoração. Vamos aprender com Abacuque, porque Abacuque é o profeta que poetiza e que canta no escuro, na provação. Temos que olhar para ele e aprender com ele, como fizemos também olhando para Paulo e aprendendo com ele lá naquela prisão fétida. Uma das 5 maneiras de matar as pessoas mais cruéis de toda a história foi aquela prisão de Paulo. E aqui nós temos, como vimos, embora com muito pouco tempo, um dos mais belos cânticos do Antigo Testamento, na opinião de todos aqueles que estudam a Bíblia e conhecem a palavra de Deus. Que nós possamos nessa noite de pandemia, que tem sido esse ano, e não sabemos até onde vai, continuar, meus irmãos, confortados pelas bênçãos da aliança, seguros da nossa salvação, cheios da alegria de Cristo no nosso coração também, e firmes na nossa caminhada. Eu quero concluir pedindo a vocês que se coloquem em pé e nós possamos então declarar juntos a nossa confiança, o nosso louvor a Deus nas palavras do profeta Abacuque, do verso 17 ao verso 19. Não fale apenas com a sua boca, fale com o seu coração. Isso aqui, lembrem, é um poema, é um cântico, é adoração, é confissão de fé, é profissão de fé em louvor e adoração a Deus. 17, leiamos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, meus irmãos?